Olá, tudo bem com você? Que esteja tudo bem com você, com a sua família, com aqueles que você ama, que Deus esteja guardando e livrando a sua vida. E vamos para o vídeo. A sociedade que nós vivemos, ela é moldada por padrões, né? E toda a sociedade precisa ser moldada por padrões. Imagina se a gente vivesse uma sociedade sem padrões, sem regras, sem valores e sem crenças, né? Se a sociedade não vive em padrão, imagina o trânsito da Índia, né? Aquela confusão. Então, para vivermos em sociedade, né, em comunidade, precisa existir uma série de padrões, e esses padrões eles são moldados por valores e crenças em comum, né? As pessoas têm valores em comum e crenças em comum, elas se unem em função de uma sociedade. Isso acontece também com a religião. A religião é um grande molde, né, para os valores e crenças, e a sociedade ela se desenvolve a partir disso, né? Se a gente olhar, por exemplo, a religião, por exemplo, o cristianismo, as sociedades que vivem, né, em função desta religião, ela é moldada dentro desses valores, né, dentro dessas crenças. No budismo a mesma coisa, no hinduísmo é a mesma coisa. Então a religião ela tem um papel primordial no sentido de moldar a sociedade ali, e a sociedade é moldada em função disso, né? E por que eu quero falar sobre esse assunto hoje? Eu não vou falar sobre religião, mas de uma forma um pouco mais abrangente, né? Para você ser encorajado a buscar entender, né, conhecer, se aprofundar mais a respeito da sociedade, dos valores da sociedade, da crença da sociedade, mas ainda assim conhecendo e visualizando isso, se aprofundar em conhecer a Deus numa experiência que transcenda aquilo que são os valores da sociedade. E o texto que vai embasar o vídeo de hoje, o texto vai estar em Mateus 15, 28. Vai dizer assim: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, porque grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Bom, só para contextualizar, esse versículo faz parte da passagem da mulher da Cananeia, quer dizer, a mulher cananeia vivia em uma outra sociedade, né, com outras crenças, com outros valores, e foi buscar Jesus. E aí ela clama a Jesus, né? A princípio Jesus não responde a ela, os discípulos falam, né, essa mulher vem gritando, já está incomodando. Jesus vai responder, ela fala assim, eu vim a não ser vim para poder, né, ajudar as ovelhas perdidas, né, de Israel. E aí a mulher vai e faz uma resposta para Jesus, mas até os cachorrinhos, né, podem comer das migalhas que caem da mesa. E aí Jesus falou, grande é a sua fé. Ela estava buscando uma bênção para a filha dela que estava endemoniada, e a partir daquele momento a filha dela ficou sã. Se Jesus não tivesse naquele momento ali transpassado, né, transcendido todo o contexto da sociedade e os aspectos culturais e sociais, aquela mulher não teria recebido a bênção dela, a filha dela não ficaria curada. A mesma coisa acontece por exemplo, com a mulher samaritana. Jesus ele transcende um contexto social para trazer um benefício que seria para a vida daquela mulher e para toda aquela região. É importante a gente enxergar para que a gente viva além de um contexto de sociedade, na que a sociedade está inserida, mas a gente possa avançar também dentro de uma experiência individual mais profunda, para a gente simplesmente não replicar aquilo que a nossa sociedade, a comunidade tem vivenciado, de uma forma, às vezes, quase que superficial, porque a sociedade está se movimentando em torno dessa direção, e a gente buscar uma experiência mais profunda, aqui especificamente com Deus, né? Buscando uma experiência mais profunda com Deus, a gente consiga converter utilizar a sociedade e a comunidade como uma base para que a gente possa alcançar, e não a sociedade como um teto, né? A sociedade ela tem que funcionar como uma base para que a partir disso a gente consiga transcender esses conceitos, né, esses valores e essas crenças, e buscar uma experiência mais profunda com Deus,
Porque foi isso que Jesus fez dentro desse contexto aqui da mulher cananeia, né? Ele transcendeu aquele conceito estabelecido a respeito da sociedade no sentido de abençoar, né? Então, no sentido de nós buscarmos um conhecimento mais profundo de Deus, é entender que a sociedade ela vive sobre valores e crenças, e que isso não possa ser uma limitação para as nossas vidas, né? Mas que seja uma base que a gente possa avançar dentro do nosso conhecimento e na profundidade de conhecer mais e se aprofundar mais no conhecimento de Deus. Então, eu gostaria de te encorajar nesse vídeo a ter buscar um pouco dessa visão, entender um pouco mais a sociedade, os valores que permeiam ela, mas acima de tudo buscar uma experiência mais profunda com Deus, que é isso que Deus quer, que nós tenhamos uma relação mais próxima com Ele. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo. Que você tenha uma semana abençoada, que seus dias sejam abençoados, que esteja tudo bem com você, com a sua família. Um abraço e tchau, tchau.